Você já imaginou descobrir que o homem em quem você mais confiava menos, aquele que dividia seus segredos, seus planos, sua mesa menos, estava te traindo pelas suas costas? Agora imagina que você tem o poder de fazer esse homem desaparecer do mapa. Com uma palavra, com um gesto, com um simples olhar. Imagina que você é o homem mais poderoso do mundo conhecido e mesmo assim, você escolhe não se vingar. Isso não é fraqueza. Isso não é covardia. Isso é algo que a maioria dos seres humanos jamais vai entender e que vai mudar completamente a forma como você enxerga poder, controle e sabedoria. Hoje eu vou te contar a história real de Marco Aurélio, o imperador filósofo de Roma, e do homem que o traiu de uma forma que até os historiadores ficaram em choque. Mas o mais perturbador dessa história não é a traição. É o que aconteceu depois. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Aperta o botão, ativa o sininho, porque aqui a gente não fala de história por falar menos, a gente fala de lições que transformam vidas. E essa vai te deixar com a cabeça girando. Bora começar. Para entender essa história, você precisa entender com quem está lidando. Marco Aurélio governou o Império Romano entre 161 e 180 d. Código, num território que ia da Grã-Bretanha até a Mesopotâmia. Milhões de pessoas dependiam de uma única decisão sua. Ele era, literalmente, o homem mais poderoso da Terra. Mas o que o fazia diferente de todos os outros imperadores não era o exército, não era o território, não eram as riquezas. Era a mente. Desde jovem, Marco Aurélio foi moldado pelo estoicismo, uma filosofia que ensinava que o único domínio real de um ser humano é sobre seus próprios pensamentos e reações. Não sobre os outros, não sobre os eventos externos, apenas sobre si mesmo. O homem mais poderoso do mundo acreditava que o único poder que importava de verdade era o poder sobre si mesmo. Ele escrevia num diário particular, jamais feito para ser publicado. Era uma conversa dele com ele mesmo. E esse diário sobreviveu 2000 anos. Hoje a gente chama de meditações. Ele registrou algo que parece simples, mas que destrói a maioria das pessoas quando entendem o peso disso. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. 2000 anos depois, líderes, filósofos e atletas de alto rendimento ainda vivem por essa ideia. Mas é fácil falar isso quando as coisas estão indo bem. A questão é o que acontece quando alguém que você ama, que você confia, que você protegeu, te apunhala pelas costas. É aí que a filosofia encontra o fogo real. E foi exatamente isso que aconteceu com Marco Aurélio. O nome dele era Vettius Cássio General, extraterrista, um dos militares mais brilhantes que Roma já produziu. Um homem em quem Marco Aurélio depositava confiança quase absoluta. Cássio tinha sido responsável por algumas das maiores vitórias militares do Império, dominou o leste. Manteve a ordem em regiões que poucos ousavam comandar. E Marco Aurélio, reconhecendo esse talento, deu a ele poderes que normalmente nenhum general recebia, autoridade quase restrita sobre todo o Oriente Romano. Marco Aurélio essencialmente disse: eu confio em você tanto que vou te dar metade do meu império para administrar. E o que Cássio fez com essa confiança? Em 175 d. Código, enquanto Marco Aurélio estava gravemente doente, tão doente que circulavam rumores de que havia morrido, Vettius Cássio se proclamou imperador de Roma. Não foi um golpe tímido. Foi uma declaração aberta de traição. Cássio reuniu suas legiões, conquistou o apoio de várias províncias orientais e começou a agir como se Marco Aurélio já estivesse morto. Mas ele não estava morto. Quando a notícia chegou, o baque foi duplo. Não era só uma ameaça política. Era uma ferida pessoal. Uma traição vinda de alguém em quem ele havia apostado de verdade. Relatos históricos dizem que Marco Aurélio, ao receber a notícia, ficou em silêncio por um longo momento, não gritou. Não mandou executar ninguém, não explodiu de raiva. Ele ficou em silêncio e depois escreveu:
Ele reconhecia a dor, admitia a sensação de traição, mas recusava, com determinação quase sobre-humana, deixar que essa dor ditasse suas ações. A maioria dos imperadores romanos teria massacrado Cássio. Sua família, seus aliados e qualquer pessoa que tivesse olhado para ele com simpatia. Calígula teria feito isso. Nero teria feito isso. Domiciano teria feito isso sem pestanejar. Mas Marco Aurélio mobilizou suas forças não para exterminar Cássio menos, mas para mostrar presença, para deixar claro que estava vivo, para encerrar a rebelião sem um banho de sangue. Ele escreveu cartas a governadores e senadores pedindo que dessem a Cássio a oportunidade de recuar. Isso revela a estratégia por trás da clemência. Marco Aurélio sabia que a forma como você encerra uma traição define como as próximas lealdades serão construídas. Se você massacra quem te traiu, cria mártires. Cria medo, e o medo produz obediência temporária, nunca lealdade real. Se você perdoa com inteligência, cria uma narrativa. A narrativa de um líder tão seguro de si que não precisa destruir quem tentou derrubá-lo. A maior declaração de força que ele poderia fazer era mostrar que a traição de Cássio simplesmente não era grande o suficiente para quebrar sua compostura. Mas o destino tem planos próprios. Antes que Marco Aurélio chegasse ao Oriente, um centurião, um dos próprios soldados de Cássio Menos, assassinou o general traidor. Depois de apenas 3 meses e 6 dias como imperador rebelde, viu que Cássio estava morto. O centurião cortou sua cabeça e a enviou para Marco Aurélio esperando recompensa. Uma celebração, talvez uma promoção. Marco Aurélio se recusou a receber a cabeça, ordenou que fosse enterrada com honras. Recusou qualquer celebração e pediu que os filhos e a família de Cássio fossem poupados e tratados com respeito. O Senado queria sangue, queria punições exemplares, queria terror. E ele disse não. Ao se recusar a vingar, Marco Aurélio não apenas preservou sua dignidade. Ele destruiu completamente o legado de Cássio. Quando você reage com ódio, eleva o traidor ao seu nível. Mas quando responde com indiferença calculada e clemência estratégica, deixa claro que aquela pessoa simplesmente não era grande o suficiente para te perturbar. Cássio queria passar para a história como o homem que desafiou o maior imperador de Roma. Hoje, Vedius Cássio é uma nota de rodapé. E Marco Aurélio é estudado em universidades, lido por seus, citado por presidentes. A vingança não destruiu o traidor. A indiferença, sim. Depois do episódio, Marco Aurélio continuou escrevendo suas meditações. E algumas das entradas mais poderosas parecem dialogar diretamente com o que havia vivido. A melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Quando alguém te trai, o que você sente? Raiva, humilhação, o impulso de fazer aquela pessoa pagar. Esse impulso é humano, é legítimo. Mas Marco Aurélio está dizendo algo mais profundo. Quando você se vinga, você se transforma. Você adota a mesma lógica do traidor. E nesse momento, você já perdeu algo muito mais valioso do que o que a traição te tirou. Você perde a versão mais elevada de si mesmo. Cada minuto que você gasta obcecado com o traidor é um minuto que você não está construindo algo grandioso. E existe uma beleza cruel nessa lógica. A pessoa que te traiu não está perdendo um segundo de sono pensando em você. Enquanto você está acordado às 3 da manhã revivendo a cena, ela está dormindo tranquilamente. A sua obsessão com a traição não pune o traidor, ela te aprisiona. Se Marco Aurélio, com o poder de matar Cássio e toda a sua linhagem, escolheu se libertar dessa obsessão, o que nos resta como desculpa? Vamos sair de Roma por um segundo e falar da sua vida. Você já foi traído. Talvez por um amigo, um parceiro, alguém no trabalho, um familiar. E talvez ainda esteja carregando isso. A história de Marco Aurélio não é só fascinante, é um manual prático para lidar com traição de uma forma que te preserva. A primeira lição: sinta, mas não haja no calor do momento. Marco Aurélio sentiu a dor, ele processou.
mas não agiu no primeiro impulso de raiva. Esse intervalo entre o sentimento e a ação foi o que separou uma resposta sábia de uma resposta destrutiva. Quando você for traído, dê tempo a si mesmo, não decida no dia. Não mande aquela mensagem. Sinta a raiva. Depois, pense com clareza. A segunda lição, clemência não é fraqueza, é estratégia avançada. A forma como você trata as pessoas depois de uma traição diz mais sobre você do que a traição em si. As pessoas observam, as pessoas lembram. A terceira lição, viver bem é a melhor resposta. Constrói a sua vida com tanto foco que a traição vira só um capítulo esquecido numa história muito maior. A quarta lição, o controle da mente é o único controle que importa. Você não pode controlar o que os outros fazem, mas pode controlar como você responde. Isso é tudo que qualquer um de nós tem. E a quinta lição, talvez a mais poderosa, as suas reações definem quem você é muito mais do que suas conquistas. O caráter real aparece quando tudo desmorona, quando a traição chega, quando o chão some debaixo dos seus pés, como você se comporta quando é traído. Essa é a pergunta que define a sua verdadeira grandeza. Marco Aurélio morreu em 180 de Código, após quase 2 décadas como o governante mais poderoso do mundo. Morreu num acampamento militar frio no norte, cercado de soldados, não de palácios. Suas últimas palavras foram uma instrução simples ao guarda ao seu lado. Algo sobre o próximo turno, sobre não acordar o jovem cômodo. Até o fim, pensando nos outros. Não há registros de que morreu consumido por raiva ou ruminando sobre traições. Os registros mostram um homem em paz profunda com sua própria mente. O verdadeiro legado de Marco Aurélio não é o império. Não são as vitórias militares. É a demonstração viva de que é possível estar no centro de tudo, do poder, da traição, da dor, da glória menos e ainda assim manter a serenidade. Ainda assim escolher como você vai reagir. Ainda assim ser o arquiteto da sua própria mente, mesmo quando o mundo está desmoronando. 2000 anos depois, quando a raiva é monetizada e a vingança é celebrada como virtude. A voz de Marco Aurélio ainda ecoa. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força. Se esse vídeo te fez pensar, faz uma coisa por mim agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente mergulha fundo em histórias que a escola nunca contou, lições que transformam a forma como você pensa, lidera e vive. Deixa um like se você chegou até aqui. Compartilha com alguém que está passando por uma traição agora. E a parte mais importante, comenta aqui embaixo qual tema você quer ouvir no próximo vídeo. Pode ser outro imperador, um líder histórico, uma batalha, uma filosofia, uma virada de mesa que mudou o rumo da história. O próximo vídeo vai ser sobre o que você pedir. Esse canal existe por causa de você. O homem que controla a própria mente quando o mundo tenta cobrá-lo não precisa de vingança. Ele já ganhou.